Fala pessoal, eu sou o Lu aqui da Quantum Soluções Acadêmicas e no dia de hoje vamos resolver mais um exercício que foi solicitado lá no nosso Instagram para ensino superior, cujo link se encontra aqui na descrição do vídeo. Essa é uma questão de Física 2 ou de fenômenos térmicos para quem é aluno lá da Universidade Federal do ABC. Antes de mais nada, já peço que deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e precisando de aulas particulares, entrem em contato conosco. O nosso WhatsApp é o 11 96639 4946. Dito isso, bora lá para a realização da questão, vamos dar uma lida nela, vamos interpretá-la e aí a gente vai fazer a matemática por trás dela. Eu vou fazer tudo aqui em termos algébricos, tá? Então, no final, basta substituir para encontrar a resposta. Então, bora lá. Um anel de latão de alfa 19 vezes 10 a menos 6, de raio 10 centímetros, a temperatura de 25 graus Celsius, foi aquecido e inserido em um cilindro de alumínio, alfa do alumínio 24 vezes 10 a menos 6, de raio 10,01 centímetros, quando a temperatura de 25 graus Celsius. Então, o que está acontecendo? A gente aqueceu esse anel de latão para que ele ficasse com um raio pelo menos de 10,01 centímetros para que ele conseguisse encaixar. E aí, depois que a gente aqueceu o anel, depois que a gente colocou o nosso anel de latão no cilindro, o anel e o cilindro entraram em equilíbrio térmico à temperatura de 25 graus Celsius. Se o anel e o cilindro entraram em equilíbrio térmico, significa que o anel agora, o nosso anel de latão, ele já desaqueceu. Então, ele está desaquecido, ou seja, o raio dele diminuiu. Então, ele está estrangulando, né? Ele está preso lá no nosso cilindro de alumínio. Então, a situação inicial que a gente tem é essa, onde o R0 do latão, né, do nosso anel de latão, ele é menor do que o R0 do alumínio. Então, a gente não vai conseguir separar um do outro. A gente não consegue separar um do outro. A qual temperatura em Celsius devemos esfriar os dois objetos para que possamos separá-los novamente? Então, o que a gente vai fazer? A gente já percebe que o coeficiente de dilatação do alumínio ele é maior do que o coeficiente de dilatação do latão. Conforme a gente começar a esfriar esses dois objetos, o alumínio ele vai dilatar mais, né? Ele vai diminuir de tamanho mais do que o latão, uma vez que o coeficiente de dilatação dele é maior. Vai chegar uma hora em que ambos os raios a uma certa temperatura, que eu vou chamar aqui, a uma temperatura final, aqui a gente vai ter, numa temperatura inicial a gente tem essa primeira situação, numa temperatura final a gente vai ter essa segunda situação. A gente quer encontrar essa temperatura final para que ambos os dois tenham o mesmo raio, para que ambos, o latão e o alumínio, tenham o mesmo raio, porque aí a gente vai conseguir extrair o latão. Esse é o limite. Se a gente passa um pouquinho dessa temperatura final que a gente vai encontrar, a gente já sabe que o raio do latão vai ser maior do que o raio do alumínio. E é isso que a gente quer, que o raio do latão seja maior do que o raio do alumínio, porque a gente vai conseguir extrair o alumínio de lá de dentro. E para que a gente encontre essa temperatura final, a gente precisa escrever as equações de dilatação, tanto do latão quanto do alumínio. A gente vai ter duas equações, duas incógnitas, e aí vai ficar bem tranquilo da gente conseguir resolver esse problema. A gente já sabe que ambos os deltas t, ambas as variações de temperatura são iguais. Então, eu já vou escrever. As variações de temperatura são iguais. Então, eu já vou chamar a variação de temperatura, eu vou chamar de ΔT. E a gente também já sabe que os raios finais são iguais. E os raios finais eu vou chamar de R, que vai ser o que eu quero descobrir, os nossos raios finais. Então, quero descobrir tanto ΔT quanto R. Mas aqui, para minha pergunta em si, eu só preciso do ΔT, porque eu já sei a temperatura inicial. A minha temperatura inicial é de 25 graus Celsius. Eu vou querer saber, no meu ΔT, eu vou ter temperatura final menos temperatura inicial. Eu já sei a temperatura inicial. Ambos estão a 25 graus Celsius. Eu só vou querer determinar essa temperatura final aqui do meu ΔT. Então, basta que eu calcule ΔT para que eu encontre a temperatura final que eu desejo. Então, bora lá para equacionar esse nosso problema e aí a gente já vai terminar de resolvê-lo. Aqui, a gente já sabe que o ΔR, vou chamar de ΔR porque a gente está trabalhando com a variação do raio. ΔR do alumínio, isso aqui vai ser igual. Isso aqui vai ser igual a alfa do alumínio vezes o R0 do alumínio vezes a variação de temperatura ΔT, que a gente já sabe que é igual para todo mundo. A variação do raio do alumínio vai ser o R final do alumínio, que eu chamei de R1, vai ser R menos o R0 do alumínio
Isso aqui vai ser igual ao alfa do alumínio vezes o R0 do alumínio vezes o ΔT. Aqui eu vou resolver para ΔT e Rzinho. É mais fácil do que resolver para a temperatura final, porque senão aqui só vai aumentar o meu problema. Então, resolvo para ΔT, encontro o ΔT, depois coloco aqui e já calculo quem que é a minha temperatura final, sabendo a temperatura inicial. Então, aqui a gente já tem a nossa primeira equação. A nossa segunda equação, ela vai sair da onde? Nossa segunda equação vai sair de ΔR do latão vai ser igual ao alfa do latão vezes o R0 do latão vezes a variação de temperatura, que vai ser igual para ambos. Daqui a gente já sabe que o R final do latão a gente chamou de R'inho, então a gente vai ter R'inho menos o R0 do latão. Isso aqui vai ser igual ao alfa do latão vezes o R0 do latão vezes o ΔT, que é igual para todo mundo. ΔT. Bacana. Então, aqui a gente vai ter duas equações e duas incógnitas, e a gente já sabe quem são ambas equações. Essa daqui é a nossa primeira equação, essa daqui é a nossa segunda equação, e as incógnitas são R'inho e ΔT. Então, já vou resolver essas equações aqui para R'inho e ΔT. A gente já percebe que uma coisa que é possível fazer aqui com essas equações é usar a técnica da soma, né? Aqui do lado esquerdo, a gente aparece nas duas equações com R'inho menos o R0. Se a gente fizer a primeira equação menos a segunda, então já vou fazer a primeira equação menos a segunda, porque eu quero encontrar ΔT, eu não quero encontrar o R'inho. Então já vou fazer uma menos a outra. Fazendo uma menos a outra, a gente vai ter o seguinte resultado. Então, aqui vai ter R menos R'inho, vai dar 0 no R'inho. Aqui a gente vai ter menos R0 do AL. Aqui mais o R0 do latão. E aqui do lado direito, eu já vou tirar como fator comum o meu ΔT. Então, vai ter aqui alfa do alumínio vezes o R0 do alumínio. Lembrando, eu estou fazendo uma menos a outra. Então, aqui vai ficar menos essa segunda parte. Então, vai ficar menos o alfa do latão. Vezes o R0 do latão. Vezes o ΔT. Daqui eu já encontro quem é a minha variação de temperatura. Então, a variação de temperatura, o ΔT, já vou dividir ambos os lados por esse termo, vai ser igual ao R0 do latão, menos o R0 do alumínio, dividido pelo alfa do alumínio, vezes o R0 do alumínio, menos o alfa do latão, vezes o R0 do latão. E daqui a gente já vai conseguir, né? Fazendo essa conta aqui, a gente já encontra o ΔT, que a gente já tem todos esses dados. E sabendo o ΔT, a gente já sabe que a temperatura final, lembrando, ΔT vai ser igual à temperatura final, que é o que a gente quer descobrir, menos a temperatura inicial, que a gente já sabe que é de 25 graus Celsius. Então, aqui a nossa temperatura final vai ser igual ao ΔT mais a temperatura inicial. Então, basta que a gente substitua os dados nessas contas aqui e a gente já encontra quem que vai ser a nossa temperatura final. Espero que tenha ficado tudo entendido. Se ficou, já deixem um like aí no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos. Precisando de exercícios, coloquem lá no nosso Telegram para ensino superior e precisando de aulas particulares, entre em contato conosco. No mais, forte abraço, ótimos estudos e falou!